Irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, com toda a igreja, em nome do Senhor. Às vezes nós temos as nossas preocupações, às vezes temos os nossos desafios, nossos problemas, mas nós temos a certeza que de todos eles o Senhor sabe e o Senhor trabalha no nosso coração de muitas maneiras. E quando nós vemos aqui a igreja, uma das coisas que nós precisamos fazer, como nós já fizemos, é nos colocarmos diante de Deus em oração e preparar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, na pregação, nós sabemos que a nossa nação, nosso país, está atravessando alguns dias difíceis, alguns dias problemáticos, e sabemos também que dias virão pela frente que nós teremos também problemas e dificuldades. Cabe à igreja a oração. Não importa se você ou eu somos favoráveis, somos contrários com o atual governo, com a atual administração, mas acima de tudo, meus irmãos, importa a nós como cristãos, como servos de Deus, orarmos. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E assim é nosso dever, é nossa responsabilidade, orarmos, clamarmos. Sabemos que não é a mudança de homens no poder que vai mudar alguma coisa no cenário, mas nós sabemos que é uma mudança de atitude. Isso sim é que pode mudar algo, e nós sabemos que a única mudança permanente, ela vem do alto para nós, e nós devemos orar por isso. Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para que faça essa oração. Ore pela presidente, ore pelos deputados, senadores, ore pelos partidos políticos, ore pelo povo, pela a nossa administração aqui em Brasília, para que nós possamos então, como é a promessa da palavra de Deus, e quando nós oramos, nós podemos viver vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Não é apenas um benefício material, mas também é um benefício espiritual, porque nós podemos também prezar pela piedade. A piedade tem a ver com a sua vida diante de Deus. Então, nesse momento, feche seus olhos, vamos fazer esse momento de oração, intercessão, súplica, ação de graça diante do Senhor. Logo após a oração, nós vamos passar um momentinho aqui orando, e as crianças virão logo após a oração para o seu culto, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós temos, Pai, diante do Senhor, nos colocado, Pai, em oração como igreja, em favor, Senhor, dos nossos líderes políticos, autoridades, pessoas que foram investidas deste poder para atuarem, Pai, em nosso meio. Mas nós temos a plena consciência, convicção
mesmo que o mundo não tenha, de que toda autoridade, todo poder emana do Senhor. E assim, Pai, é diante do Senhor que nós colocamos, entregamos todos os nossos líderes, desde a nossa presidente, até, Pai, as autoridades que estão no nosso meio, que foram investidas pelo Senhor. E o nosso clamor, Pai, não é apenas uma mudança de figura, de pessoas, mas nós clamamos, Senhor, para que o nosso país experimente uma mudança de atitude, para que nós como nação, como povo, e a começar pelo povo do Senhor, preze, Pai, por uma vida íntegra, por uma vida, Pai, pautada na palavra do Senhor. Ó Senhor, que seja extirpado do nosso meio corrupções, Pai, tão grosseiras. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo. Senhor, tantas pessoas têm sido prejudicadas, Pai, por mal administração. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. O Senhor olhe, Pai, com graça. O Senhor olhe com cuidado, Pai, para o nosso povo, para a nossa nação. E nós como igreja, Pai, conhecedores de que só em Jesus há verdadeira redenção, possamos, Pai, cada dia clamar e clamar para que a misericórdia do Senhor se manifeste. Ó Senhor, fica conosco, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As crianças, então, até 6 anos podem se dirigir, as que já foram, né? As que ainda estão aí, para as suas salas, o seu culto. É um culto que a igreja tem tomado cuidado de proporcionar às crianças de acordo com a capacidade, né? Com a idade delas. E eu quero convidar a igreja a abrir comigo em Lucas capítulo 17. Lucas 17. Nós vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos, começando pelo versículo de número 1, indo até o versículo de número 10. Lucas 17, de 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agora compreensão do alto, que o Senhor, Pai, ilumine a nossa mente e coração para a correta interpretação e o correto entendimento da mensagem que o Senhor tem neste texto para nós. Ó Senhor, abençoe desde as crianças até nós adultos, para que todos nós experimentemos da graça do Senhor e da bondade do Senhor nesta noite.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, infelizmente a gente, vez por outra, se esbarra aí no meio evangélico com escândalos. Escândalos no meio da igreja, no meio evangélico, são uma realidade cada vez mais comum nos nossos dias. E é claro que nós não podemos falar que isso é de hoje. Ao longo da história da igreja, nós já vimos esses eventos acontecendo, adultérios, roubos, pessoas então que lançam mão do dinheiro da igreja para fins próprios, e esse tipo de situação, manipulação, práticas mundanas, casos com bebidas, casos com drogas e assim por diante, infelizmente tem manchado no meio da igreja o bom nome do Evangelho. Mas hoje nós vivemos dois fenômenos um tanto quanto inusitados, um tanto quanto diferentes. Primeiro, nós temos a questão da mídia. Então a mídia fez com que tudo esse tipo de escândalo hoje fosse disseminado muito rapidamente. Hoje nós temos um fenômeno chamado viral. Então um vídeo ou uma mensagem na internet rapidamente se torna viral, vista aí por milhares de pessoas em qualquer canto do mundo. Aquilo então que há um tempo atrás era condicionado a um local. Eu me lembro de uma igreja e um presbitério que eu trabalhei, que eu passei. Uma igreja então que tinha mais de 50 anos naquela cidade, naquela localidade, mas estava estagnada, uma igreja presbiteriana, porque há 40 anos atrás, um pouco mais de 40 anos atrás, havia acontecido um escândalo no meio da igreja, envolvendo a sua liderança, e aquela igreja então, por causa deste escândalo que foi dentro daquela cidade, ela então nunca mais conseguiu, ou demorou muito tempo, melhor dizendo, para se reerguer, por conta deste escândalo. Então hoje a mídia, ela faz com que esses eventos não fiquem mais condicionados a uma cidade pequena, a uma igreja, a uma localidade ou a um bairro, mas ela faz com que isso se espalhe de uma forma tão violenta e agressiva que toma-se dimensões muito maiores. E por outro lado, esse é um fenômeno hoje inusitado, e por outro lado nós temos também hoje, dá a impressão de outro fenômeno, principalmente no meio evangélico, dá a impressão hoje que as pessoas, nós temos o estranho prazer, que parece ser uma característica muito forte na nossa época, de divulgar a desgraça alheia. Então esse estranho prazer, de que quanto pior, melhor, parece que na nossa época está impregnado no coração do homem de tal forma de que ele sente prazer em divulgar, em mostrar, em revelar a desgraça alheia, não para a edificação do outro, mas apenas por um prazer no seu coração. Irmãos, esse texto, ele fala a respeito do escândalo, e Jesus já começa a falar sobre isto. E a partir do versículo 1 aí que nós vimos, né? Capítulo 17, versículo 1, ele começa a falar a respeito dos escândalos. E Jesus diz aos discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. E as pregações de Jesus, elas eram dirigidas às vezes aos fariseus e às vezes aos discípulos. Mas aqui ele se dirige particularmente aos seus discípulos, ao grupo de discípulos, e ele vai dar algumas instruções aos seus discípulos a respeito dos escândalos, porque ele já havia se dirigido aos fariseus, os fariseus já haviam ouvido o suficiente, mas a resposta dos fariseus para com Jesus foi uma resposta de desprezo. Foi uma resposta então para Jesus de zombaria. Eles ouviram Jesus falar sobre isso,
mas responderam com desprezo e responderam com zombaria. Lá no capítulo 15 de Lucas, no versículo 2, nós vemos a resposta dos fariseus, quando Jesus se aproxima e prega a esses homens, aos publicanos e aos pecadores. E os fariseus, no versículo 2, a Bíblia diz assim, Lucas 15, versículo 2: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Havia no coração dos fariseus, em relação à mensagem de Jesus, aquela classe, a classe dos publicanos, dos pecadores, que era muito desprezada, uma atitude de zombaria, de desprezo pela mensagem de Jesus àquelas pessoas. E no capítulo 16, versículo 14 de Lucas, nós vemos de novo a atitude aqui dos fariseus, e a Bíblia diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Ou seja, havia no coração desses homens um desprezo, uma zombaria para com Jesus. Então eles já haviam ouvido o suficiente, e já então Jesus, neste momento, não tem nada para lhes falar. Agora Jesus se dirige aos discípulos e diz aos discípulos: olha, vocês viram que os fariseus ouviram, eles ouviram a minha mensagem, mas eles zombaram, eles ridicularizaram, eles colocaram tropeço para os pequeninos. Mas eu digo para vocês, se entre vocês pode vir escândalos, e é certo que virão, mas ai daquele pelo qual ele virá. Então a palavra escândalo aqui, ela tem um significado interessante, que ela significa laço, armadilha. Era um tipo de armadilha onde era capturado os animais. Creio que aqui os mais antigos podem se lembrar disso, né? Você fazia uma armadilha, colocava-se uma isca naquela armadilha, então o animal chegava até aquela armadilha e era capturado. Então a palavra para escândalo aqui é esta: é um laço, uma armadilha. O escândalo funciona como uma armadilha, é como se você colocasse uma armadilha para que outros distraidamente, os pequeninos, os frágeis na fé, pudessem então cair naquela armadilha por sua causa e por minha causa. É disso que Jesus está falando: olha, vocês não devem colocar armadilha, vocês não devem ser motivo de escândalo para ninguém, porque o escândalo é inevitável, mas há um ai contra aquele pelos quais ele vem. Então, eu quero falar aqui rapidamente nesta noite a respeito dos escândalos, né? Então Jesus fala que eles são inevitáveis por causa que nós estamos em um mundo caído. Se você pegar o capítulo 17, Jesus se dirige aos seus discípulos, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Irmãos, por um lado, Jesus sabia da natureza do coração do ser humano. Ele sabe da natureza do seu coração e sabe da natureza do meu coração. E Ele sabe que nós, por causa da queda, nós somos inclinados ao pecado. Nós, na verdade, temos muito mais desejo de fazer aquilo que Deus não se agrada do que fazer a vontade de Deus. Na verdade, Jesus sabe dessa condição do coração do ser humano. O ser humano não se agrada naturalmente de fazer o que Deus quer. Esta é a nossa condição. Por outro lado, também Jesus sabe da astúcia de Satanás. Enquanto que o desejo, o objetivo do coração do homem sem Cristo é o desejo e o objetivo pelo pecado, por outro lado, Satanás também tem um objetivo, tem um propósito: fazer com que o homem caia em pecado, que o homem
desagrade a Deus, que o homem envergonhe o Evangelho, que o homem envergonhe o seu Criador, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, possa agora negar completamente esta imagem e semelhança de Deus em si. Esse é o objetivo de Satanás. Então, a queda e a astúcia de Satanás é mais do que suficiente para fazer com que o homem produza os escândalos. E esses escândalos, então, Jesus diz, eles são inevitáveis por causa desses fatores. Você e eu somos pecadores. Satanás, ele quer nos manter no pecado. Mas, de alguma forma, meus irmãos, o texto diz que aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer, agora nós estamos falando de cristãos, de crentes, porque agora Jesus está se dirigindo aos discípulos, mesmo que a realidade do pecado afete toda a humanidade, mas agora ele está falando a respeito de homens e mulheres que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, daqueles que tiveram seus pecados lavados naquela cruz. Mesmo estes, o Senhor Jesus diz que, olha, que de alguma forma, a maneira que você age, a maneira que você não age, pode servir como um laço, como um escândalo, fazendo com que outros tropeçam. Isso significa que na nossa vida, como cristão, a maneira que você é pai, a maneira que você é mãe, a maneira que você é esposa, namorada, namorado, amigo, amiga, funcionário, patrão, a maneira que você é filho, a maneira que você vive, a maneira que você dirige no trânsito, a maneira que você se comporta, as suas ações ou as suas omissões, se você não pautá-las no compromisso com Cristo, certamente isto, aqueles que te olham, aqueles que observam você, como a palavra de Deus vai nos dizer, Paulo dizendo lá aos Coríntios, ao observarem o seu bom comportamento, glorifiquem a Deus. Lá em Mateus também, no capítulo 6, ele nos fala a respeito disto, é que nós colocamos esses tropeços na vida de pessoas. Quantas vezes alguém às vezes entra na igreja, na nossa igreja, às vezes um visitante, né? Alguém que entra aqui pela primeira vez, com muita dificuldade, alguém entra numa igreja, porque não é fácil, pela primeira vez alguém entrar numa igreja, e ele se senta em um dos nossos bancos, e olha para nós, e de repente ele diz, eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquele outro. E ele reconhece, alguns visitantes reconhecem pessoas que estão aqui dentro. E a pergunta para nós, e a reflexão que Jesus nos manda agora, será que ao nos reconhecer, nós somos motivo de incentivo a que aquela pessoa realmente prossiga na sua busca por Cristo? Ou nós somos motivos de laço, escândalo, tropeço? Então é disso que Jesus está falando ao grupo de discípulos. Ele não está mais falando aos fariseus, que já eram motivo de laço e tropeço. Os fariseus que ridicularizavam a palavra de Deus, desprezavam, zombavam. Mas ele está falando para nós, e devemos atentar para não ser motivo de tropeço para outros, porque é algo extremamente sério pecar contra outro irmão em Cristo, ou contra pessoas que estão buscando ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 13, Paulo dá uma palavra a respeito disto. Romanos 14, 13, a Bíblia diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Olha só o que a Bíblia diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então,
Meu irmão, a questão do tropeço ou escândalo não é uma questão de descuido. É uma questão de descuido, é uma questão que foge da minha capacidade, da minha organização como cristão. Eu não percebi. Não, Paulo vai dizer, olha, você tem que tomar um propósito de não pôr tropeço ou escândalo para ninguém. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 e 33, Paulo volta nesse tema. Paulo volta no tema, 1 Coríntios 10, 32 e 33. Certamente Paulo tem em mente aqui as palavras de Jesus, colocadas nesse texto de Lucas, também lá em Mateus 18, nós temos Marcos 9. Tendo isso em mente, Paulo escreve: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então Paulo volta a essa temática e diz, olha, nós não podemos colocar tropeço, sermos causa de laço, armadilha, para ninguém, nem para os que estão chegando na fé. E ele fala de judeus e gentios, aqueles que estão começando, conhecendo, se interessando pelo Evangelho, e nem uns para com os outros. Nós não podemos ser causa de tropeço. E na nossa época nós prezamos muito pela nossa liberdade, pela nossa individualidade. Afinal, é uma conquista constitucional a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de várias maneiras. As mulheres conquistaram os seus direitos, os homens os seus direitos, e as chamadas minorias e tudo mais conquistaram os seus direitos. E nós podemos dizer, eu sou dono do meu nariz, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas nós não vivemos de acordo com aquilo que o mundo propõe ser a liberdade. Nós não vivemos plenamente nos conceitos puros deste mundo, mas nós vivemos no conceito de um reino, do qual as Escrituras dizem que ele já chegou, ele já está entre nós, e este reino de Deus já está entre nós. E o que os estudiosos, teólogos chamam do reino, ainda não, ele já está, mas ainda não se manifestou plenamente. Mas nós já vivemos esta realidade do reino, esta característica do reino, de que a nossa liberdade em Cristo pressupõe que nós somos livres para abrirmos mão de algumas coisas que diante deste mundo pode ser chamado de liberdade, mas diante das Escrituras é chamado de tropeço. Então nós muitas vezes temos até direito, como diz Paulo, olha, ele diz na segunda parte de 1 Coríntios 10, 32 e 33, na segunda parte do versículo, ele diz assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Na mente de Paulo, baseado nos ensinos do reino, o que vale não é o seu direito, mas o que vale é a glória de Cristo. O que está acima do seu pretenso direito é a glória de Deus, é o Evangelho de Jesus, é a salvação, é o alcance do outro. Irmãos, muitas vezes é com muita tristeza que a gente constata que muitos de nós não estamos dispostos a abrir mão de nada para que outros alcancem o Evangelho do Senhor. E aí nós nos tornamos tropeço. O versículo 1, Jesus diz, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Esse ai proferido aqui por Jesus
contra aqueles que, de uma forma ou de outra, eles causam os escândalos e induzem outros a tropeçar. É um ai de julgamento. É um ai de julgamento. E ele fala aqui: ai daquele que faz isso. E no versículo de número 2, lá no finalzinho, ele vai dizer: do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Bom, nós sabemos aqui que não se trata de crianças. Quando a Bíblia fala pequeninos aqui, não são pequeninos no tamanho, não são as crianças. Aqui são os novos na fé. São aqueles que são mais imaturos do que você. Paulo fala a respeito disso, dos fracos da fé e dos fortes na fé. Então é esses que nós devemos ter mais cuidado, devemos ter mais zelo, porque é muito fácil causarmos escândalos e tropeços a esses que estão começando na fé. Então o texto, ele vai dizer para nós, no versículo 2, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Bom, essa palavra aqui é interessante porque existia dois tipos de moinho, né? E era pedra mesmo. O doméstico, que era uma pedra menor, e existia os mais industriais, que era uma pedra bem maior. Não dá para saber se o texto está falando de uma pedra maior ou uma pedra menor. Mas qualquer uma delas amarrada no pescoço e jogada no mar, causaria problema sério, né? E de forma... os romanos usavam esse tipo de castigo também. Existiam algumas execuções romanas que eles amarravam uma pedra de moinho no pescoço da pessoa e jogava dentro do mar ou de um rio, e não tinha jeito, você ia afundar mesmo, né? E era um tipo de castigo, um tipo de morte executada pelos romanos e outros povos, vergonhosa. Era vergonhoso alguém então ter uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e jogado dentro ou de um poço, ou de um mar, ou do rio, de algum lugar assim, porque esse tipo de execução demonstrava que era alguém então que não tinha mais jeito, de forma nenhuma, morreu envergonhado. Então aqui, meus irmãos, nós vemos primeiramente que o texto nos fala que os escândalos são inevitáveis, porque nós vivemos num mundo caído. Mas o texto também fala, capítulo 17, versículos 3 e 4, fala a respeito de como superar os escândalos. Jesus começa a falar como que nós podemos superar os escândalos. Se eles são inevitáveis, nós podemos pensar, quer dizer que se acontecer um escândalo dentro da igreja, se alguém então for motivo de tropeço dentro da igreja, o que fazer? Então o texto vai falar a respeito disso. Capítulo 17, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, ele fala que o único remédio capaz de superar os escândalos, na verdade é o amor, é o perdão. Este é o remédio. O contrário de causar escândalo é amar. Então, se você não quer causar escândalo à igreja, nós devemos praticar uma coisa muito simples: amar o nosso próximo como o Senhor mesmo nos amou. Então, meus irmãos, o texto nos fala a respeito disso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 27. Provérbio capítulo 27, visto que, eu já vou falar os versículos aqui, mas visto que o texto diz assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, se você vê então alguém cometendo algum erro, a Bíblia fala de repreender, repreende-o.
punir com sinceridade e amor é uma contrapartida do ódio e do desprezo do coração. Às vezes uma pessoa não fala nada para outra. Às vezes uma pessoa não se senta com alguém e diz assim: olha, meu irmão, isso que você fez não está correto, por causa disto e disto. E às vezes a gente não faz isso, mas dentro do coração, nós então alimentamos uma maldade difamadora. E nós falamos pelas costas do irmão, nós falamos mal dele, nós não temos coragem de ir até ele e dizer: olha meu irmão, isto que você fez não está correto. Lá Provérbios 27, versículos 5 e 6, veja só o que a Bíblia fala a respeito disto. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É muito melhor você ir até essa pessoa, como Jesus diz aqui: olha, se ele pecar contra ti, repreende-o. É melhor do que, como o texto diz aqui, do que o amor encoberto. O que é o amor encoberto? O amor encoberto é aquele que bate a mão nas suas costas e dá um sorriso para você, mas o coração tem maldade, mas o coração tem difamação contra aquela pessoa. Isso certamente causará muito mais dano. E aquele que foi um motivo de tropeço, e quando nós agimos assim, nós nos tornamos também um motivo de tropeço muito pior, porque aquela pessoa passa a não confiar mais em você. Então Jesus não demanda aqui condenação judicial, mas ele fala de você dar uma repreensão fraterna, você ajudar com longanimidade e amor, você ter paciência, você demonstrar amor por aquela pessoa, você demonstrar perdão por aquela pessoa, visando o melhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: exortamo-vos, palavrinha difícil, né? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Olha só, admoestar é realmente essa repreensão. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então é assim que nós devemos agir. Então Jesus diz: olha, os escândalos são inevitáveis por causa de um mundo caído, mas a igreja tem que ter uma atitude diferente. A igreja deve se contrapor a isto, demonstrando o amor, demonstrando que ela não admite no seu seio, não admite no seu meio a falsidade, as aparências, mas ela vai admoestar, ela vai confrontar, para que a sinceridade e a correção aconteça. Quando uma correção assim, quando acontece uma correção assim, geralmente ela, por causa da ação do Espírito no nosso coração, não por causa da gente, ela leva a uma humilde confissão, uma confissão de culpa. E quando há uma confissão de culpa, o texto diz aqui: acautelai-vos, ou seja, nós mesmos temos que tomar atenção. Jesus diz: se teu irmão pecar, ele vai pecar contra ti, ele vai pecar. Repreende-o, conversa com ele. Se ele se arrepender, perdoa-lhe,
Nós não podemos negar o perdão. É o que Jesus diz aqui, nós não podemos negar o perdão. O amor fraterno autêntico, ele sempre diz a verdade. Ele sempre diz a verdade em amor. Nós não podemos negar. E quando o texto diz assim, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Lá em Mateus capítulo 18, quando esse texto também é narrado ali no capítulo 18, a partir do versículo 15, ele também tem lugar. A narração dele é um pouquinho mais extensa lá em Mateus. Quando Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus responde, Pedro, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo aqui não é de um número, mas ele está falando que o nosso perdão deve ser sem limites. O nosso perdão deve ser dado sem medida. Irmãos, nós somos responsáveis uns pelos outros em Cristo Jesus. Como igreja, nós somos responsáveis uns pelos outros. Se você olhar aí do seu lado, aí a pessoa que está do seu lado, atrás de você, na sua frente, você é responsável pela vida dela, espiritual, o crescimento espiritual dela. Nós não podemos fazer como Caim, quando lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9, lá no capítulo 4, né? Nós temos a história de Caim, que matou o seu irmão Abel. E quando o Senhor chega e procura e diz, cadê o seu irmão? E Caim responde no versículo 9, eu sou lá tutor do meu irmão? Eu sou lá responsável pelo meu irmão? E na verdade era responsável. Nós não podemos ter essa atitude de Caim, que eu tenho a ver com a vida dele? Eu sou lá responsável por ele? Na verdade sim, nós somos responsáveis uns pelos outros, porque a Bíblia, existem inúmeros textos nas Escrituras Sagradas que falam da mutualidade, ou seja, do incentivar uns aos outros na fé. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos. E existem inúmeros textos que falam dessa mutualidade, de que eu contribuo com a fé do outro, ou para mal ou para bem, de que eu contribuo para que o outro desanime, ou para que o outro se anime, e nós devemos fazê-lo para que o outro se anime. Então, aqui quando se fala de tropeço, o texto vai nos dizer que a contrapartida do tropeço é o amor. É o amor com que vos ameis uns aos outros. E o amor se manifesta no perdão. E depois, meus irmãos, por último aqui, que eu quero meditar com vocês, está no versículo 5, quando Jesus está falando sobre os tropeços, e no versículo 5, veja só os que os apóstolos dizem. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E nós vemos aqui que a fé é a única coisa capaz de fazer com que a gente obedeça a esse mandamento. A fé é o único instrumento que faz com que a gente de fato obedeça a esse mandamento do amor, do perdoar, que é a contrapartida do tropeço. Seria de se esperar que os discípulos respondessem dizendo assim,
Senhor, aumenta-nos o amor, visto que o amor é o elemento essencial do perdão. Mas, quando nós olhamos mais de perto, o pedido deles está correto. O pedido deles está certo. Não é o amor de fato que precisava ser pedido ali para que se aumentasse, mas é a fé. Se nós não crermos nas instruções do Senhor, nós não somos induzidos ao amor. E os discípulos estão corretos. A fim de obedecer essas instruções de perdoar, é preciso ter uma fé viva. Irmão, será que de fato a gente acredita mesmo, que aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, aquela pessoa que foi um motivo de escândalo, de tropeço, a gente de fato acredita que ela pode mudar? A fé é que vai nos dizer isto. Se nós não crermos nisto, meus irmãos, de fato não adianta. O primeiro ponto, de fato, para o amor que perdoa, é uma fé de que o Senhor está dizendo a verdade, de que aquela pessoa pode mudar, de que a graça salvadora de Cristo pode alcançar o seu coração. A obediência em perdoar é uma demonstração. Você está demonstrando diante de Deus que você confia que Deus cuidará das consequências. Deus cuidará das consequências. Deus vai esclarecer os mal-entendidos. Deus vai fazer com que isso coopere para o seu bem, para o bem da igreja. Se você não crê nisso, não há perdão. E aí de vez em quando a gente ouve uma pessoa falar assim: ah, fulano não muda não. Não muda não. Isso aí não tem jeito não. Eu preciso orar como os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque eu tenho que crer que Deus muda o coração do homem. E quando eu creio que Deus muda o coração do homem, e creio o suficiente, com uma fé viva, para obedecer, o meu coração começa a se encher de amor. E aí eu perdoo. Aí eu perdoo. Mas o Senhor, Ele falando a respeito disso, Ele conta uma parábola, né? A partir do versículo 6, nós temos aqui a questão da fé. E Ele vai dizer: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ou seja, um fato tremendamente impossível aos olhos humanos. Jesus fala que a fé, como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, pode realizar. Então ele fala para os discípulos: creiam que isso pode acontecer. E ele começa a falar a respeito da fé, e ele começa a dizer que a fé não possui méritos próprios. E a parábola que nós temos aqui, a partir do versículo 7, do servo no campo, e a parábola diz: olha, vocês imaginam então, pare para pensar, se você tem um servo, e naquela época era muito comum se ter um servo, um escravo, e ele está lá cuidando da lavoura no campo. Vocês pararam para pensar, se esse servo chega em casa e você vai servi-lo, você vai colocar a mesa para ele? É lógico que ele induz o auditório a pensar isso é impensável. Mas ele não chega do campo, do seu serviço no campo, ele é um servo, ele vai fazer a comida, ele vai se vestir, ele vai te servir, você vai comer, e depois que você comeu, aí então que este servo que trabalhou o dia inteiro no campo é que vai se servir. Essa é a normalidade. Essa é a normalidade. Então quando o Senhor Jesus diz: olha, o elemento de fato para que isso aconteça no nosso meio, para que o amor seja a contrapartida do escândalo, é necessário fé. Só que eu digo para vocês que a fé não é um mérito de vocês, não é algo que vocês conquistaram. Jesus está dizendo isso.
Porque se este servo que fez tudo o que devia, e quando chega em casa, ele serve ao seu senhor, e o versículo 10 diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus está dizendo é: não há mérito em nós. Se você demonstrou uma fé, se você perdoou, se você de fato obedeceu, não há mérito. O mérito não é nosso, porque nós só fizemos aquilo que deveríamos fazer, nada mais. Então não há vantagem alguma em nós mesmos, como se nós tivéssemos produzido isso, de que a fé, o amor, o perdão, que se contrapõe aos escândalos, aconteça no nosso meio. Nós devemos dizer apenas: Senhor, obrigado, porque tudo isso veio do Senhor. Eu só fiz isto, e eu me considero um servo inútil, porque isso é apenas a minha obrigação. Mas o grande perigo, irmãos, por isso que Jesus, ele pronuncia um ai aqui no começo: ai do homem, porque muitas vezes nós não temos feito nem isto na nossa vida. A fé, ela é imprestável sem a graça de Deus. A fé que supera escândalos, a fé que perdoa, a fé que é humilde, a fé que é corajosa, ela é imprestável sem a graça de Deus. Ela somente é o que é, porque Deus, pela sua infinita graça, a coroou assim para nós. É Deus que gerou em nosso coração essa graça. Então, ela de forma alguma, ela possui méritos próprios para nós, mas o mérito é tudo de Deus, da graça do Senhor. Irmãos, esse texto então, ele nos fala a respeito disso. Ele faz uma contrapartida aqui, quando os fariseus, pelas suas atitudes, pela sua arrogância, pela sua autossuficiência, disseram não a Jesus, e muitos que estavam se aproximando do mestre foram impedidos por causa dos fariseus, que foram motivo de laço e escândalo. O Senhor se dirige aos seus discípulos dizendo: vocês se acautelem, porque isso vai acontecer no meio de vocês, mas ai daquele que acontecer. Mas Jesus dá uma solução. Ele diz: o que se contrapõe ao escândalo é o amor, e o amor que perdoa só é possível pela fé. E a fé não é o mérito de vocês, é da minha graça. Porque quando vocês demonstram isso, vocês podem ser considerados como fizeram apenas a sua responsabilidade diante do Senhor. Irmãos, e a minha oração nesta noite, para que nós possamos ser esses servos inúteis, por mais dura que seja a palavra, porque ele diz que o servo inútil é aquele que fez apenas o que devia fazer, apenas a sua obrigação. E isto não é um rebaixamento, isto é uma certeza de que nada vem de nós, isto é uma certeza de que em nós não há mérito. O mérito é de Deus, o mérito vem do Senhor, e nós, como servos do Senhor, devemos fazer aquilo pelo qual Ele nos chamou a fazer. Nós podemos perdoar por causa da graça de Jesus, nós podemos amar por causa da graça de Jesus. O pai pode perdoar o filho por causa da graça de Jesus, a esposa, o esposo e vice-versa, por causa de Jesus. Você pode perdoar o seu irmão em Cristo por causa de Jesus, porque Ele nos amou e Ele nos chamou ao perdão, para que pudéssemos perdoar uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, já encerrando a nossa mensagem, mas eu não posso deixar de dizer para nós, para você e para mim, que se o seu coração de alguma forma está preso a alguém
pelo rancor, pela mágoa, talvez até pelo ódio, pela revolta. Há um caminho diferente, proposto pelo nosso Senhor, o caminho da graça. Não porque você não tivesse razão. Talvez você tenha razão. Talvez a sua causa seja diante dos homens justa. Mas Deus te chama, não para que a sua causa seja vingada, mas para que você abra mão. Ele diz lá em Romanos 9, eu é que retribuirei, a mim pertence a vingança. Deixa com o Senhor. E aí entra a fé. Deixa na mão de Deus. Abra mão. Porque se o Senhor agisse conosco, como às vezes nós queremos agir com o outro, meu irmão, a nossa condenação seria certa. A nossa sentença seria imediata. Mas Deus não fez assim. Ele nos perdoou. Mesmo que todas as nossas causas fossem injustas, e todas as causas de Deus contra nós fossem justas, Ele nos perdoou. E Ele colocou em Cristo, quem pagou as nossas causas, foi Jesus. Sobre Ele foi derramado a ira de Deus, para que nós pudéssemos ser livres, e livres para perdoar também. Então, se de alguma forma você tem o seu coração aprisionado em algo assim, clame diante de Deus e tome uma decisão. Senhor, eu escolho confiar. Eu escolho confiar de que eu tomando este caminho, o Senhor cuidará de tudo. Cuidará do meu coração, cuidará das consequências e libertará a minha vida.